sequenciais que o pastor Aldenor tem feito. E o último domingo ele esteve pregando em Mateus 22. E hoje vamos dar continuidade, né? No capítulo 22 ainda, a partir do verso 34 até o 40. Ele fez, salvo engano, ele fez do 23 ao 33. E hoje nós vamos fazer do 34 ao 40. Ele já deixou para nós. Diz assim a palavra do Senhor. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, que responsabilidade, meu Deus, ocupar este lugar para transmitir a continuação de uma mensagem que vem ocorrendo desde há muito tempo. Sabemos que é difícil e que a responsabilidade dobra, porque é a palavra do Senhor que está sendo lida, que está sendo pregada. Mas queremos, ó Deus, estar em tuas mãos e diante do Senhor pedimos que nos ajude, nos abençoe, que possamos ouvir a tua voz mais uma vez nesta noite, a falar aos nossos corações, sabendo que o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Abençoa-nos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente está aqui nesse terceiro round da luta que se travou naquela tarde de terça-feira entre os líderes dos judeus. Ali estavam sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus e herodianos, e também Jesus. Todos ali. E a luta era justamente entre eles e Jesus. Naquele mesmo dia, em Jerusalém, Jesus havia já silenciado duas delegações, podemos assim dizer, hostis. Primeiro, a delegação formada pelos fariseus e herodianos, numa tentativa de encurralar Jesus com uma pergunta sobre o tributo a César. Jesus não apenas superou a armadilha deles, mas ele também os deixou maravilhados com a resposta que havia dado. Depois os saduceus tentaram ridicularizar a doutrina da ressurreição com o seu enigma dos 7 irmãos. Os irmãos lembram que foi lido aqui sobre isso também. E também, mais uma vez, foram silenciados por Jesus, que deixou a multidão atônita
atônita com o seu ensino. Era Jesus quem falava. Mateus registra, irmãos, a reação dos fariseus com uma frase que respira frustração. Você veja aqui no versículo 34, quando Mateus registra o seguinte: mas quando os fariseus ouviram que Jesus havia silenciado os saduceus, eles reuniram-se. E reuniram-se, irmãos, como observa Sproul, aqui essa palavra aqui soa como um claro senso de desespero que aquele povo foi acometido, aqueles que estavam, os fariseus ali. E aí agora os fariseus haviam apostado nos saduceus, que eram seus rivais teológicos, né? Para fazer o trabalho que eles mesmos não conseguiram realizar. E essa aposta também fracassou. E reunidos agora, mais uma vez, eles precisavam de um novo plano. Eles arquitetavam de todas as formas um plano, uma estratégia para fazer com que Jesus caísse numa cilada. E a estratégia escolhida, irmãos, foi delegar a tarefa a um especialista apenas. A um só. Muitos não conseguiram. E agora eles escolheram entre eles o melhor. Versículo 35 diz que um deles, um intérprete da lei, o interrogou para o experimentar. Calvino observa, irmãos, que Mateus e Marcos não atribuem esse estratagema a um homem isolado, mas mostram que isso foi feito por arranjo mútuo entre eles ali. Escolheram de toda a sua seita alguém com reputação capaz de superar os demais, aqueles que haviam ido antes para Jesus, a fim de superar em habilidade e erudição. Era, por assim dizer, irmãos, artilharia pesada demais dos fariseus. Um doutor da lei versado nos 613 preceitos do Pentateuco que haviam enviado ali para fazer, e eles enviaram aquele homem para fazer a pergunta que os rabinos discutiam durante intermináveis horas: qual é o maior mandamento da lei? E à primeira vista, meus irmãos, essa pergunta parece ser muito nobre, parece ter causa mesmo, quase teológica demais para ser uma armadilha, né? Mas Calvino, mais uma vez, não se deixa enganar. Ainda que o escriba não diga isso em palavras, a sua pergunta é insidiosa por demais, né? Ela é projetada para expor Cristo ao ódio que o povo já estava acostumado a ter, ou acostumando-se a ter de Cristo. Caso ele dissesse algo que pudesse ser interpretado como diminuição da autoridade de Moisés. Aquilo ali era para ser um ataque dissimulado de erudição contra a doutrina do Evangelho. Mas repare, irmãos, há aqui nesse episódio uma ironia. Uma ironia. O homem que se apresentava como especialista na lei de Deus estava diante agora da única pessoa em toda a história humana que de fato cumpriu perfeita e integralmente todos os 613 mandamentos. Veja bem, o perito aqui em jurisprudência divina confrontava o único ser humano juridicamente justificado diante de Deus. E em comparação com eles, meus irmãos, o próprio especialista era um transgressor completo da lei que professava dominar. Mas Jesus, porém, ele não recua diante da pergunta. Ao contrário das anteriores também, que eram ciladas projetadas como que para um beco sem saída, esta pergunta recebe uma resposta que não apenas escapa da armadilha, mas
resume toda a lei e os profetas em duas sentenças que continuam ressoando através dos séculos e com certeza vai ser até a volta de Cristo Jesus. Amar a Deus com todo o coração, alma e mente. E a segunda, amar o próximo como a si mesmo. Sendo assim, meus irmãos, neste sermão, nesta mensagem, nós vamos estar explorando 3 grandes verdades contidas nessa resposta magistral de Jesus. Primeiro, o que significa amar a Deus com todo o nosso ser? E por que esse mandamento revela, mais do que qualquer outro, o abismo entre o que Deus exige e o que nós somos capazes de oferecer? Em segundo lugar, como o amor ao próximo é o teste inseparável e prático do amor genuíno a Deus. E terceiro, como esses 2 mandamentos sustentam toda a lei. E como à luz do Evangelho, nós podemos encontrar tanto a condenação que merecemos, quanto a graça que nos foi dada em Cristo, o qual cumpriu por nós aquilo que jamais cumpriríamos por nós mesmos. Que o Espírito Santo, queridos, ele examine os corações e use essa palavra para revelar a nossa verdadeira condição diante de Deus. E para nos conduzir, mais uma vez, à cruz daquele que amou a Deus perfeitamente e amou o seu próximo até a morte. Por isso eu peço que você deixe sua Bíblia aberta e acompanhe a exposição aí, examinando a Escritura. Mateus 22, verso 34. Acompanhe comigo. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus, irmãos, ele havia facilmente frustrado a armadilha cuidadosamente preparada pelos fariseus lá de Mateus 22, do 15 ao 22. Então eles depositaram suas esperanças nos saduceus, como eu falei no início. Quando a tentativa dos saduceus de enredá-lo também falhou, os fariseus agora se reuniram para discutir o próximo passo. É quase possível, irmãos, ouvi-los dizendo uns aos outros, frustrados: o que é que nós vamos fazer agora? E aí? A estratégia escolhida por eles, se é que se pode chamar assim, foi fazer-lhe outra pergunta. E um deles, então, interrogou-lhe para o pôr à prova, dizendo: Mestre, qual é o mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus, mais uma vez, foi confrontado com uma pergunta feita para testá-lo, feita para tentar encurralá-lo. Só que dessa vez a pergunta não foi feita por um grupo, mas somente por um indivíduo. Esse homem, irmãos, ao contrário do que se parecia, ele é identificado como um advogado, não é? O que significa que era um escriba, uma autoridade na lei de Deus. E por isso, os irmãos haviam catalogado todas as leis do Antigo Testamento e, contando-as, chegou-se a um total final de 613 mandamentos. Todas as leis do Antigo Testamento. Eles acreditavam, infelizmente, né? Eles acreditavam que havia uma distinção entre mandamentos leves e mandamentos severos. E aí passavam horas intermináveis discutindo quais seriam os mandamentos que se encaixariam em quais categorias. Esse doutor da lei, irmãos, pediu a Jesus que desse sua opinião sobre qual dos mandamentos era o mais importante, obviamente esperando dele que dissesse algo que os fariseus pudessem contradizê-lo, né? Com seu suposto vasto conhecimento jurídico, talvez até mesmo impressionando e influenciando o povo. É claro que toda essa discussão
sobre qual mandamento era mais importante era puramente acadêmica e erudita, né? Tendo pouco ou nada a ver com a obediência fiel à lei. Por isso, irmãos, sobre isso, a ideia de que alguns mandamentos são mais importantes do que outros, cabe uma observação aqui bem importante. Existe uma ideia, não é, amplamente difundida no mundo cristão de que todas as leis de Deus têm o mesmo peso. Talvez uma das razões para isso seja o que diz Tiago lá na sua carta, não é, na sua epístola, Tiago capítulo 2, verso 10, que diz assim: quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Mas, irmãos, Tiago não está dizendo aqui que quando nós violamos um ponto apenas da lei, violamos todas as leis em particular. As Escrituras, por diversas vezes e em várias ocasiões, nos apresentam gradações de pecado. E Deus considerou certas leis tão importantes que especificou que as violações delas mereciam, inclusive, a pena de morte. Mas ele não exigiu penalidades tão severas para a quebra de outras leis. E, irmãos, a proibição de assassinar um ser humano, que lá em Êxodo 20, verso 13, era de maior importância do que a proibição de cozinhar um cabrito que fosse no leite de sua mãe, não é? Conforme Êxodo também 23, 19. Então, essa questão de gradação, ou da gradação de pecado, ela é reconhecida pelo próprio Senhor Jesus. É só lembrar do que ele disse em Mateus 5, 19, quando ele afirma: portanto, qualquer que violar um destes mandamentos, ainda que dos menores, será chamado o menor no reino dos céus. Todavia, irmãos, nós não queremos afirmar com isso que há determinadas leis que não são importantes ou que podem ser reveladas. De modo algum. Toda lei que sai da boca de Deus é necessária, é importante e séria o suficiente para justificar a pena de morte se for violada. A menor transgressão, irmãos, da lei, a menor transgressão da menor lei que sai da boca de Deus é um ato de traição cósmica, um ato de desafio contra o Senhor Deus, não é? Que governa todas as coisas. Em nosso menor pecado, exaltamos nossas próprias preferências acima da vontade do nosso Criador. E isso não é apenas insensato, é hediondo. Deus classifica isso ou chama isso de hediondo. E, meus irmãos, o que torna o fato de que nem todos os mandamentos da lei do Antigo Testamento acarretarem a pena de morte não era outra coisa senão a expressão de misericórdia ou da misericórdia de Deus. E diante disso, como então Jesus respondeu a essa pergunta que lhe fizeram? Mateus diz nos versículos seguintes, acompanha aí do 37 e 38. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Veja que Jesus remeteu o doutor da lei ali ao chamado Deuteronômio, capítulo 6, que todo judeu piedoso recitava em voz alta 2 vezes por dia. 2 vezes ao dia, esse Shema, lá de Deuteronômio, é citado, né? Era recitado. Ouve Israel, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E por razões desconhecidas, irmãos, nós não sabemos. Quando Jesus ele citou ali o Shema, ele alterou ligeiramente a redação, substituindo a palavra forças
por mente, né? Essa mudança, certamente, ela se refere à nossa condição decaída como pecadores. Nós somos chamados de pecadores porque pecamos, mas é mais preciso dizer que nós pecamos porque somos pecadores, ou seja, pecamos porque é da nossa natureza pecar. Mas o que é pecado? Para isso nós temos no breve catecismo de Westminster, que responde sucintamente essa indagação, dizendo: pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus. E eu menciono aqui essa afirmação catequética porque precisamos entender a relação entre pecado, por um lado, e lei, por outro lado. Onde não há lei, não há pecado. Mas onde há lei, se a lei é violada, aí há pecado. Vejam, Jesus não enumerou todos os 613 mandamentos para responder ali ao doutor da lei. Não. Você é culpado deste, você é culpado daquele, você também é culpado deste outro. Se tivesse dito isso, ele tivesse feito isso, ele teria dito: você é culpado em relação a cada um destes mandamentos, culpado de todos estes mandamentos. Isso me lembra, irmãos, aquela conversa que Jesus teve com o jovem rico. Aquele jovem que veio a Jesus pensando ter guardado todos os mandamentos de Deus desde a sua juventude. Os irmãos lembram disso, né? E, na realidade, ele não havia guardado nenhum deles desde que se levantou da cama naquela manhã. E, queridos, a grande verdade, meus irmãos todos, é que assim como aquele jovem, nós também não guardamos nenhum dos 10 mandamentos, desde que nos levantamos da cama ao amanhecer. Nós falhamos todos os dias, meu irmão. Todos os dias nós falhamos. Por quê? Porque nutrimos uma visão terrivelmente limitada do que a lei de Deus exige. E nós temos ainda uma visão de forma tão assustadora, elevada do nosso próprio desempenho. É por isso, nós não consideramos a limitação do que a lei de Deus é. Se nós ajustássemos nossa compreensão, tanto da lei quanto da nossa capacidade de cumpri-la, veríamos que existe um abismo aí intransponível entre o nosso desempenho e as exigências da lei do Senhor. Né? E o que passa disso não pode ser classificado de forma diferente, senão como hipocrisia. E aqui pegando bem de leve, irmãos. Mas e quanto a este mandamento? Aquele que Jesus identificou como o maior. O mandamento de amar a Deus com todo o nosso coração, alma e mente. Como é que nós saímos, ou melhor, como nos saímos quando se trata de cumprir esse mandamento? Sproul conta que certa vez pediu a um grupo de alunos em uma aula de teologia que listassem os pecados humanos mais graves e repugnantes. Os piores pecados de que os seres humanos podem cometer. E Sproul conta que eles começaram a sugerir várias atrocidades, como assassinato, adultério, traição, né? E ele foi anotando todas elas ali, cada uma delas no quadro negro. Então se virou para eles de repente e disse: nenhuma das opções acima. As piores atrocidades estavam sendo anotadas ali. Sproul se vira os alunos e diz: nenhuma das opções acima. Então disse a eles: se o mandamento mais importante que Deus já deu ao seu povo é amá-lo com todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa mente, parece-me então que a maior transgressão é deixar de amá-lo com todo o nosso coração, toda a nossa alma
e toda a nossa mente. Que verdade, irmãos, que verdade. A maioria de nós, se não todos nós, né? Todos os dias, paulatinamente, em maior ou menor grau, fazemos isso também. Infelizmente, nós somos assim também. Pecamos exatamente dessa forma. E sabe o que é pior ainda? Parece que não sentimos culpa alguma por não amarmos a Deus com todo o nosso coração, alma e mente. Parece isso. Se você se perguntar a si mesmo nesse instante, é isso que você está respondendo. É verdade. Mas, irmãos, sabe por que acontece isso? É pelo fato de acharmos que ninguém ama a Deus com todo o seu ser. Porque acha que ninguém é capaz de amar a Deus com todo o seu ser. Será que posso ter realmente algum afeto por Deus? Sim, posso. Mas meu coração não está totalmente entregue ao seu amor. Certamente, a minha alma pode ter algumas inclinações positivas até para com Deus, mas não está plenamente preenchida com afeto por Ele. Quanto à minha mente, se eu amasse a Deus com toda a minha mente, teria dominado a sua palavra muito mais profundamente do que de fato domino. Minha mente geralmente está ocupada, divagando, irmão, sobre uma infinidade de outras coisas. E ela se fixa justamente em ideias que pouco ou nada têm a ver com Deus. Pouco ou nada tem a ver com Deus. Meus irmãos, eu creio que nós devemos confessar que temos realmente eleito nossos ídolos em nossos corações, ou em nosso coração, e temos dedicado a eles a nossa felicidade. Sabe? Que a coisa mais fácil do mundo, a gente já ouviu tanto os pastores dizerem, né? O pastor Augusto, o pastor Aldenor, presbíteros, quando leem a mensagem de texto, que a coisa mais fácil é criarmos ídolos no coração. E isso, se nós não tivermos cuidado, a cada dia, a cada instante, a gente vai começando a criar. Paulo descreve essa condição decaída, irmãos, e destaca especificamente que não queremos Deus em nossos pensamentos e em nossos afetos. Paulo diz isso. Mentes obscurecidas pelos ídolos rejeitam o conhecimento de Deus, e isso leva a todo tipo de maldade, queridos. Injustiça, imoralidade sexual, maldade, avareza, malícia, maledicência, todos cheios de inveja, homicídios, discórdia, engano e malícia. Como Paulo diz em Romanos capítulo 1, do 28 ao 32, abra sua Bíblia aí, por favor. Romanos capítulo 1. Do 28 ao 32, que diz assim: são murmuradores, difamadores, inimigos de Deus, violentos, arrogantes, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem amor, implacáveis e sem misericórdia. Embora conheçam o justo juízo de Deus, que os que praticam tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Irmãos, este não é outro senão um catálogo, dos vícios de todo ser humano caído.
É isto, uma das consequências da nossa condição pecaminosa é que nós somos, por natureza, inimigos de Deus. Não somos meramente indiferentes, pelo contrário, irmãos. Nós temos um desejo profundamente enraizado, sabe, de fazer a nossa própria vontade em vez da vontade de Deus. Porque Ele continua sendo o maior obstáculo à nossa busca pelo prazer. Ah, se eu não fosse crente, hein? Mas hoje tem culto. Hoje é domingo. Deus é obstáculo. Portanto, queremos nos livrar dele, eliminar a sua presença. E vejam, meus irmãos, Jesus disse, ele afirmou que o primeiro mandamento é amar o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Ora, irmãos, por que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, alma e mente? Se nós nunca ouvimos, se nós nem ouvimos a sua voz, mas nós sabemos como ele é. Ele se revelou a mim, se revelou a você. Ele se revelou, irmãos, a cada um de nós, inclusive, revelou o seu poder eterno e a sua divindade, conforme Romanos 1:20. O que sabemos dele é que ele é totalmente amável. Totalmente amável. Portanto, Deus não nos pede para amarmos o que não é amável. Não é isso que ele pede. Ele nos ama justamente, irmãos, por causa da imperfeição do nosso pecado. Ele nos pede para direcionarmos o nosso amor a ele, porque ele nos amou primeiro. 1 de João 4,19 afirma isso. Deus nos amou primeiro. Essa é a ideia, queridos, que precisamos realmente assimilar. Devemos amar a Deus não apenas pelo que Ele faz. Há inúmeras razões para que eu e você o amemos com todo o nosso coração, alma e mente, quando consideramos o que Ele fez e o que Ele faz por nós. Jesus mesmo disse que aquele a quem muito foi perdoado ama muito. Aquele a quem muito foi perdoado ama muito. Está lá em Lucas 7,47. Então, queridos, Deus me perdoou de tantas coisas. Ele perdoou você de tantas coisas. E esse perdão deveria ser suficiente para despertar em meu e no seu coração, na minha e na sua alma e mente, um profundo afeto por Ele. Saibam, irmãos, que nós só aprendemos verdadeiramente o que significa ser cristãos quando nutrimos afeição por Deus, não apenas pelo que Ele fez por nós, ou o que faz por nós, mas por quem de fato realmente Ele é. Por quem Ele é. Quando nós descobrirmos isso, quando nós aprendermos isso verdadeiramente, ao pensarmos nele em suas perfeições, em sua santidade e em seu poder, em seu conhecimento e assim por diante, esses atributos de Deus devem ser como fósforos que inflamam nosso ser com amor por Ele. Quando lemos os Salmos, irmãos, nós compreendemos, sabe, que cada um deles foi escrito por um homem pecador, como Davi. Como amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 97 e 105. O salmista, irmãos, ele compreendeu que a lei de Deus revela toda a excelência, sabedoria e justiça de Deus. Mas o salmista estava realmente dizendo
Ó, como eu amo a tua palavra. E diante disso tudo que foi exposto aqui, queridos, eu queria perguntar nesse momento, será que nós somos pessoas que amam a Bíblia? Deveríamos ser, irmãos, porque nela ouvimos a voz de Deus e ela nos revela quem Ele é. Quanto mais a estudamos e aprendemos, mais nossos corações se inflamam de amor por Ele. Talvez Jesus não se limitou a identificar o maior mandamento. Ele apontou, ou melhor, todavia, não é? Jesus não se limitou a identificar o maior mandamento. Ele também apontou para o segundo maior. Quando ele diz no verso 39, e o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, irmãos, como vimos, a Bíblia não ensina a fraternidade universal entre todas as pessoas, mas ensina a vizinhança universal de todos. Todos são meus próximos. A gente costuma até dizer, né? A política da boa vizinhança, ou seja, tratar bem, amar o próximo. Mas veja, você viu aqui, a Bíblia não ensina fraternidade universal, nem todos são meus irmãos. Mas eu amo a todos, eu devo amar a todos. Portanto, eu tenho a obrigação, irmãos, de amar a todos, e isso significa que não posso dizer a Deus, que amo a Deus com todo o meu coração, alma e mente, se desconsiderar o seu mandamento de amar o próximo. E veja que interessante, eu posso amar as pessoas e não amar a Deus, mas eu não posso amar a Deus e desprezar o meu próximo. Eu não posso. É por isso ser verdade que Jesus encerra a discussão, irmãos, dizendo: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agostinho disse o seguinte: ame a Deus e faça o que quiser. Com isso, irmãos, Agostinho não estava querendo dizer, ou melhor, não estava dizendo que nós deveríamos nos tornar como libertinos. Ele quis dizer que o amor a Deus está tão no cerne da lei de Deus, que se realmente amarmos a Deus com todo o nosso coração, alma e mente, não precisaremos de outros 613 mandamentos. Ele diz que se amarmos a Deus verdadeiramente dessa maneira, seremos tão tomados pelo desejo de agradá-lo que seremos capazes de viver em retidão em toda a nossa vida. Busquemos isso então, irmãos. E aqui eu finalizo dizendo as palavras do nosso pastor. Nos arrependamos de até hoje termos amados mais a nós mesmos e os ídolos que erigimos em nossos corações, e passemos a amar o Senhor de todo o nosso coração e com toda a nossa força. Por quê? Porque disso depende todos os demais mandamentos, e inclusive o de amor ao próximo como a si mesmo. Vamos orar?